Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta no canal, mais uma vez para a gente poder conversar, poder falar sobre assuntos que envolvem pessoas que têm depressão, pessoas que estão passando por momentos difíceis e a gente vê se a gente consegue aí, com essa rede de apoio, ajudar, né? Mandem para a gente histórias também, se vocês tiverem alguma história, conversem com a gente no privado, no Instagram, que a gente tenha também a conta no Instagram, tudo para a gente poder conversar e para a gente poder estar tendo muitos exemplos e para a gente poder estar tendo também muito conteúdo aqui no nosso vídeo, né? De repente o problema de um pode ser o problema de outro, de repente alguém conseguiu resolver de uma forma e pode ajudar a resolver uma outra pessoa a resolver também, e aí nisso a gente vai se ajudando, vai se dando as mãos e sem se soltar de forma alguma, né? Precisamos todos um do outro. E hoje aqui eu quero abordar um assunto de pessoas fortes, pessoas consideradas fortes, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar que essas pessoas que são consideradas mulheres guerreiras, fortes, né, independentes, essas mulheres elas podem ser as que mais sofrem de solidão. Por quê? Eu estava vendo um relato de uma pessoa que disse que uma vez ela recebeu, ela não foi defendida pela mãe dela, né? Numa determinada briga, numa escola, e ela recebeu como resposta da mãe que ela não precisava de defesa porque ela sabia fazer isso sozinha, né? Ou seja, essa pessoa ela ficou na cabeça que toda vez que ela passasse por uma dificuldade, por ela ser uma pessoa forte, por ela não ser considerada uma pessoa fraca, o que era bom para ela, mas ela sempre teria que passar por essas situações sozinhas, e assim ela levou a vida, sempre assim, sozinha, o tempo inteiro, né? Ou seja, essa pessoa sofreu de solidão, ela pode ter passado por muitos momentos ali que ela venceu, que ela conseguiu, ela podia ter toda a estrutura para ela conseguir combater, de repente, os males que vinham até ela, mas ela estava sempre se sentindo sozinha porque ela não tinha aquele apoio, aquele carinho que todo mundo precisa, né, para viver. Então a gente precisa muito ter cuidado também com isso. Não você olhar para uma pessoa que é forte, uma pessoa que você olha lá e fala, não, fulana é guerreira, né, ela consegue, ela faz as coisas por ela mesma, e você achar que aquela pessoa está tudo bem, não nada de apoiar e tudo. É óbvio, né, que a gente sabe que existem aquelas pessoas que dizem, não, eu não preciso de defesa, eu sei me defender sozinha. Mas aquela pessoa pode não precisar de defesa, mas precisar de um carinho, de uma palavra amiga, pode precisar de repente ser chamada para tomar um café, que seja para conversar sobre outras coisas, para poder receber um apoio de uma outra maneira, né? Não necessariamente você precisa estar, de repente, dizendo que aquela pessoa tem alguma fraqueza e que ela pode até não gostar, de repente, exatamente o ponto fraco dela é justamente não se sentir fraca, mas aquela pessoa, ela se sente sozinha de alguma maneira, então você precisa estar ali, de repente, mostrando para ela que ela tem você ali do seu lado, né, do lado dela, e que ela precisa, né, que ela pode contar com você para outras coisas também, né, para uma diversão, para contar uma piada, para conversar, para se abrir de alguma maneira e para não se sentir sozinha, se sentir acolhida de alguma maneira, né. Eu tenho um exemplo aqui também, diferente, né, quando eu fui trabalhar nas eleições, há muito tempo atrás, né, eu ia trabalhar super animada, né? Eu sempre gostei de trabalhar, eu nunca gostei muito de ficar parada. Eu tive, né, o meu momento de depressão, mas em geral eu sempre gostei de estar em movimento. E quando eu fui chamada para trabalhar na eleição, eu recebi isso de uma forma super de boa, né? Não fiquei mal-humorada igual muita gente fica. E aí eu fui trabalhar nas eleições, e numa dessas que eu estava né, recebendo lá os eleitores, né? Era procedimento nosso a gente fazer um X do lado do nome da pessoa para que a pessoa assinasse aquele caderninho, né? Vocês já devem conhecer, quem já votou aqui, quem vota sabe qual é do que eu tô falando. E numa dessas, né, um rapaz que estava lá olhou para mim e falou assim: você tá achando que eu sou um analfabeto, que eu preciso de um X, você coloque um X do lado do meu nome para poder assinar? Desse jeito, super, hiper, extremamente grosseiro, indelicado, intragável, né? E eu não levei isso pro meu coração, não. Deixei o cara para lá porque eu sabia que aquele problema estava nele. Eu ali, naquele momento, por acaso,
Não me abalei com isso. Deixei o cara para lá, é o problema dele. Ele sim se sente inseguro, né? Uma pessoa que eu percebi que está o tempo todo precisa tá se provando o tempo inteiro, porque senão ele não falaria uma bobagem dessa, né? E o cara foi lá, né? Fez a votação dele, foi embora e tal. Chegou segundo turno. Bem, gente, eu não sou uma pessoa que tá ali o tempo todo sendo boazinha, sendo a pessoa fofa, né? Muitas vezes eu posso passar essa impressão para vocês. Eu tenho o meu lado debochado, né? Eu tenho o meu lado sarcástico também. E numa hora dessas, né? Eu sou a pessoa mais educada do mundo, eu sou super tranquila, mas eu sou sarcástica. E quando chegou no segundo turno, quando eu olhei aquele sujeito lá na fila, esperando para poder entrar dentro da sala, eu já catei o nome dele, já coloquei o X de novo do lado do nome dele, e quando ele veio assinar, eu apontei e ainda disse para ele assim: olha, cuidado para o senhor não errar. Seu nome está aqui, assina do lado do X, por favor. Olha, o cara, ele não quis me matar, ele não quis me xingar, ele não fez nada. Ele entrou mudo e saiu calado. Mas eu me senti assim de alma lavada, porque o cara foi naquele primeiro turno totalmente inconveniente, totalmente grosseiro, e ele naquele segundo turno ele percebeu que ele estava lidando com uma pessoa que não estava nem aí para ele, que quanto mais grosseria ele fizesse, mais sarcástica e mais calma eu seria. Assim como em outras diversas situações que eu já passei, né? Onde pessoas foram grosseiras comigo e quanto mais alto elas falavam, mais baixo, mais calmo eu falava. E eu conseguia resolver essas situações de uma forma assim super tranquila. Eu nunca tive nenhum problema de ninguém querer me bater, de ninguém querer me saculejar, porque eu resolvia a situação de forma oposta, né? Enquanto muita gente, de repente, no caso desse da eleição, poderia chegar e falar: olha, cuidado desse cara aí, não gosta que coloque o X, não, vai, só mostra para ele. Eu fui debochada ali, fiz o X e ainda falei para ele: cuidado para ele não errar, assinar do lado do nome dele. Pode ser que no primeiro turno ele não tivesse num bom dia e no segundo turno ele tivesse até arrependido do que ele fez, mas o fato é que ele não falou nada, né? E nessas outras situações em que eu falo, a pessoa fala mais alto, eu falo mais baixo, não teve uma vez em que eu não consegui resolver a situação da melhor forma possível, né? Por que eu tô falando isso? Né? Porque o que isso tem a ver com você de repente estar lutando, de repente ser aquela pessoa guerreira, ser aquela pessoa que está ali o tempo inteiro, né, fazendo as coisas por ela mesma e não tem ninguém de repente que faça por ela porque acha que ela sabe se defender sozinha. Exatamente por isso, para mostrar que essas pessoas que muitas vezes se mostram, né, fortes demais, elas têm as fraquezas dela, né? Qual era a fraqueza desse homem? Se mostrar frágil. Exatamente, ele não gostava, ele tinha pavor, pânico de mostrar ser uma pessoa frágil, uma pessoa que precisava ali de que alguém fizesse um X para ele, entendeu? Do lado do nome dele. Ele tinha horror de alguém pensar que ele pudesse ser um cara fraco, né? E exatamente essa é a fraqueza, esse é o medo dessas pessoas, né? Então essas pessoas que são muito fortes e que resolvem muitas coisas por elas mesmas, muitas vezes elas precisam sim de atenção, precisam de alguém para chegar e dizer: cara, para, tudo bem ser frágil de vez em quando, tudo bem, você não precisa controlar tudo, você não precisa aguentar todas as porradas da vida, pede ajuda se for preciso, mesmo que você consiga fazer sozinha. Mesmo que a gente consiga fazer algum trabalho sozinho, não custa nada pedir ajuda, porque vai mais rápido, porque a coisa funciona, porque a coisa flui de uma forma melhor. E nós precisamos uns dos outros, né? Então, assim, quando você vê uma pessoa nesse estado, a pessoa que está ali, não pense que aquela pessoa é a pessoa que está isenta de receber depressão porque ela é guerreira, porque ela vai em frente, não. Essas pessoas precisam de carinho, essas pessoas precisam de apoio, precisam de ter gente ali perto delas para mostrar: cara, você não precisa aguentar tudo sempre. E essas pessoas precisam de amigos,
né? Nem que seja para poder tomar uma bebidinha, um café, nem que seja para poder estar ali de repente só fazendo uma companhia, para dançar, para qualquer outro tipo de coisa, mas essa pessoa precisa de alguém. Não é porque ela é uma pessoa guerreira que você precisa isolar aquela pessoa ali e deixar falar, não, deixa ela lá, porque essa pessoa se vira sozinha. Gente, ninguém se vira sozinho, né? A gente se vira sozinha nas coisas da vida, mas para outras coisas, né? Com quem a gente vai bater um papo, com quem a gente vai conversar, com quem a gente vai trocar ideia, com quem a gente vai contar uma piada, contar uma história bacana, para quem a gente vai fazer isso se nós somos ali aquela pessoa que as pessoas isolam o tempo inteiro? Isso também causa depressão. Então vamos procurar ajudar a gente, sempre, mesmo aquelas pessoas que a gente acha que não precisa de ajuda. Viu que tem uma pessoa ali passando por algum momento difícil? Não, mas fulana é guerreira, tira isso de letra. Não, gente, vai lá. Pergunta se ela não precisa de ajuda. Se você, o máximo que pode acontecer é, não, minha filha, você me virar sozinha, a pessoa pode até te dar um fora igual esse cara. Tá achando o quê? Que eu sou fraca? Não. Eu tô achando que você é um ser humano, uma pessoa que está precisando de amigos, e eu tô aqui mostrando a minha solidariedade para você, para mostrar que eu tô do seu lado e que eu tô aqui prestes a ajudar caso você precise. E você, embora consiga fazer tudo sozinha, se a gente fizer junto, de repente, a gente vai conseguir fazer a coisa mais rápido, funcionar mais rápido. Todo mundo precisa de alguém. Todo mundo precisa de todo mundo, gente. Nada de pensar que nós somos seres independentes o tempo inteiro, tá? Não temos que pensar dessa forma. Você também, que é essa pessoa forte, guerreira, que está sempre ali agradecendo a Deus por ter sempre conseguido lutar, por ter sempre conseguido levantar. Não pense em você que você não precisa também de outras pessoas. Você precisa sim. Você precisa. E procure seus amigos, procure as pessoas para que você possa conversar com elas, para que você possa trocar uma ideia com elas. E quando eu falo trocar ideia mesmo, gente, é você mostrar, né, a sua maneira de pensar e ouvir da pessoa a maneira dela pensar sobre aquele determinado assunto, estabelece um tema, ou seja, faz acontecer um encontro bacana, faz acontecer uma coisa bacana entre você e alguma outra pessoa, porque vale a pena. Né? É das interações humanas que a gente vive e que a gente consegue tirar o melhor da gente, da humanidade, enfim, de tudo, ok? Então vamos ficando por aqui hoje, tá? Mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham tirado o melhor proveito dele, tá? E quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, tá? Vale a pena. É um canal de ajuda, gente. Não é autoajuda, não é nada disso. É uma rede de apoio. Se você não concordou com o que eu falei, vem falar comigo. Fala, coloca lá no comentário, não, Bia, não é bem assim. Eu acho que você falhou nisso, eu acho que isso não tá legal. Aconteceu tal história comigo, como é que se resolve, como é que você explica com isso tudo que você disse. Vale a pena, interações são sempre boas, é o que eu falei. As interações, elas são sempre válidas. Então vamos interagir, gente. Manda coisa para mim, manda conteúdo para mim. E se você gostou do vídeo, manda aquele joinha também, que a gente sempre precisa e é sempre bom, tá bom? Um beijo, gente. Se inscrevam no canal.